Você já se pegou pensando: por que ele me diz que não quer um relacionamento, mas me procura todos os dias? E eu sei, essa dúvida é frustrante. A confusão é real e as perguntas são muitas. Você sente que algo não está certo, mas não consegue entender o que está acontecendo. Ele diz uma coisa, mas faz outra. E isso faz com que sua mente gire, tentando encontrar uma explicação lógica. E se eu te dissesse que a psicologia tem uma explicação para isso? Que esse comportamento não é apenas um simples jogo, mas algo mais profundo, relacionado com a forma como ele se relaciona com os outros e consigo mesmo? Hoje, vamos desvendar o que acontece na mente dele e, principalmente, o que isso significa para você. Quando ele diz que não quer compromisso, mas está sempre lá, procurando por você, é como se estivesse jogando um jogo sem regras. Ele te busca, te chama, mas na hora de definir o relacionamento, ele se afasta. Esse comportamento pode ser profundamente confuso e emocionalmente desgastante. Você se sente como se estivesse sempre tentando resolver um quebra-cabeça sem peças suficientes. Mas a verdade é que ele pode estar lidando com questões emocionais internas que o impedem de tomar uma decisão clara. Isso não significa que ele não tenha interesse em você, mas sim que ele está lidando com um dilema psicológico. O primeiro ponto a entender é que, quando ele se comporta assim, ele pode estar demonstrando sinais de medo da intimidade. E não estou falando de um medo superficial, mas de algo muito mais profundo. O medo de se comprometer, de se abrir para alguém, de ser vulnerável. Para muitas pessoas, o compromisso é uma das maiores fontes de ansiedade emocional. Elas desejam a proximidade, mas têm medo da perda, da rejeição e do abandono. Esse comportamento é muitas vezes uma forma de proteger a si mesmas. Eles se aproximam, mas quando sentem que estão perto demais, recuam, com medo de se machucar. Isso pode ser explicado pelo conceito de evitação de intimidade, que está diretamente relacionado ao medo de se entregar completamente em um relacionamento. Para ele, é mais seguro manter a distância emocional, pois ao se aproximar demais, ele sente que perde o controle da situação e, consequentemente, se expõe a um possível sofrimento. Para alguém com esse medo, manter você perto, mas nunca completamente acessível, é uma forma de se proteger emocionalmente. Ele busca validação, mas ao mesmo tempo evita a profundidade do envolvimento emocional. Mas por que isso acontece? Como ele pode estar ao mesmo tempo distante e tão presente? O que está acontecendo na mente dele? Bem, esse comportamento muitas vezes vem de experiências passadas que deixaram marcas. Pode ser um histórico de relacionamentos anteriores em que ele foi magoado ou rejeitado. Pode ser também uma falta de confiança em si mesmo ou uma dificuldade em lidar com a vulnerabilidade emocional. Essas experiências criam padrões de comportamento que moldam a maneira como ele se relaciona com os outros. O medo de ser abandonado ou traído faz com que ele se afaste antes que isso aconteça, como uma defesa contra a dor da perda. Agora, imagine a seguinte situação. Você está nesse turbilhão emocional. Ele te procura constantemente, mas sempre com um certo distanciamento, sem definir nada de concreto. Como você se sente? A princípio, pode ser difícil, porque você quer mais. Você quer saber onde está essa relação. O que ele realmente quer. Você deseja clareza, um compromisso, mas ao mesmo tempo, quando ele aparece, você se sente acolhida, como se estivesse sendo reconhecida de alguma forma, e isso te confunde ainda mais. Esse ciclo de aproximação e afastamento cria um ciclo emocional vicioso. Você sente que está sempre esperando pela próxima mensagem, pela próxima oportunidade de estar com ele, mas nunca sabe ao certo o que esperar. Esse comportamento pode ser descrito por um conceito chamado apego ambivalente. Ele se manifesta quando uma pessoa tem dificuldades em se apegar de forma saudável a alguém.
Em um relacionamento com apego ambivalente, há uma alternância constante entre momentos de proximidade e distanciamento. Ele te chama, te procura, mas ao mesmo tempo, ele cria uma parede invisível. A proximidade parece te deixar mais vulnerável, e isso gera um sentimento de insegurança. E aí, a busca por validação se torna um ciclo. Ele te procura para se sentir bem, mas não consegue te oferecer o compromisso que você precisa. A psicologia sugere que, em muitos casos, o comportamento de procurar alguém constantemente, sem querer um compromisso, está relacionado a uma busca por confirmação. Ele quer saber que você ainda está lá, disponível para ele. Mas por que ele não se compromete? Por que ele não se entrega de vez? Porque, no fundo, ele tem medo de perder o controle. Ele não quer que a relação se torne algo que ele não consiga controlar. E esse controle é uma defesa emocional. Ele quer a certeza de que você está ali para ele, mas não quer a vulnerabilidade de um relacionamento real. Agora, vamos pensar um pouco sobre como esse comportamento afeta você. Quando ele se comporta assim, você se vê presa em um dilema emocional. Você se sente desejada, mas ao mesmo tempo sente que está sendo manipulada pela incerteza. Ele te procura, mas ao mesmo tempo te deixa no escuro. Você começa a questionar: o que eu estou realmente fazendo aqui? O que ele quer de mim? E isso começa a impactar a sua autoestima. A incerteza cria ansiedade. Você começa a se perguntar se está fazendo algo errado ou se não é boa o suficiente. Esse tipo de comportamento, onde a pessoa te mantém em um estado constante de incerteza, pode afetar profundamente o seu equilíbrio emocional. E isso é algo importante a ser reconhecido. Entender o que está acontecendo na mente dele é importante, mas entender o impacto que isso tem em você também é essencial. Quando você está constantemente esperando por algo que nunca chega, você está colocando em risco sua própria paz de espírito. A incerteza emocional não é algo saudável. Ela pode fazer com que você se prenda a uma expectativa que, no fundo, nunca será atendida de forma plena. E isso te faz sentir cada vez mais insegura, como se estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca poderá alcançar. Mas a boa notícia é que você tem o poder de mudar esse ciclo. Você não precisa ficar presa a essa dinâmica. O primeiro passo é reconhecer o seu valor. Você merece estar em um relacionamento onde o comprometimento e a clareza são fundamentais. Você merece alguém que saiba o que quer, que esteja disposto a investir em você de maneira genuína. E para que isso aconteça, você precisa estabelecer limites. Reconhecer o seu valor e as suas necessidades emocionais é crucial para encontrar um equilíbrio saudável. Quando você começa a se respeitar e a se priorizar, a dinâmica muda. Você começa a perceber que sua felicidade não depende da incerteza de outra pessoa, mas da sua própria capacidade de se cuidar e se respeitar. É importante lembrar que você não tem que esperar indefinidamente por alguém que não está disposto a investir o mesmo tanto de energia emocional que você. Esse comportamento de proximidade e afastamento é muitas vezes uma forma de controle, uma forma de validar os sentimentos dele sem se comprometer de verdade. E, se isso não é o que você quer para a sua vida, está na hora de tomar uma decisão. A verdadeira cura emocional vem de dentro. Ao aprender a se valorizar e estabelecer limites claros, você está dando o primeiro passo para criar um futuro mais equilibrado e saudável, tanto para você quanto para os outros ao seu redor. Se você se encontra nesse ciclo de incerteza, lembre-se de que você merece muito mais. Você merece um amor genuíno, sem joguinhos, sem incertezas. Você merece ser amada e respeitada da forma que você ama e respeita os outros. Não tenha medo de se libertar de um relacionamento que te faz se sentir menos do que você realmente é. O amor verdadeiro não deve causar dor ou confusão. O amor verdadeiro é claro, seguro e sólido. No final das contas,
A melhor forma de se libertar dessa incerteza emocional é entendendo que você tem o direito de ser feliz e de buscar o que é melhor para você. E lembre-se, o amor mais importante que você pode ter é o amor por si mesma. Se você puder se dar isso, será capaz de atrair o tipo de relacionamento que você realmente merece. Você não precisa ficar esperando pela confirmação de outra pessoa para se sentir inteira. Você já é inteira por si mesma.